Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia, nossas Bíblias em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, dos versos 16 a 32. A gente vai ler um pouquinho de texto. Atos 16, do 16 ao 32. Diz assim as Escrituras: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez diante de Ti, Pai. Louvamos o Teu nome, louvamos a Tua majestade. Que a Tua graça se estenda sobre a Tua igreja, Pai. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor desperte e amoleça os nossos corações para que a Tua palavra gere frutos em nós. E que o Senhor perdoe os nossos pecados. Usa, Senhor, este momento da pregação para tratar o que queres tratar com a Tua igreja. E que possamos nós, como servos do Senhor, ouvir, cultivar, guardar e praticar, Senhor, tudo quanto ouviremos da Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Move-nos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero refletir, ou convidar os irmãos a refletir, sobre o custo de fazer o que é correto. Muitas vezes nós temos ou pensamos que agir com justiça, com retidão, agir da forma correta, será fácil, e isso trará por si só benefícios à nossa vida. Isso fará com que a nossa vida seja menos penosa. E em certo grau, isso é verdade. Mas a vida e a Bíblia também nos mostram que a realidade, às vezes, talvez, não só às vezes, muitas vezes, a realidade pode ser um pouco diferente. Há momentos em que fazer o bem, em que praticar a justiça, em que fazer aquilo que é correto, em defender ou praticar o bem em prol de outra pessoa,
isso pode acabar te colocando numa situação ruim. Isso pode gerar dificuldades na sua vida, isso pode gerar perseguições sobre a sua vida, e isso pode gerar também sofrimento. Mas todas essas coisas, se estivermos seguindo o propósito de Deus, que é sermos fiéis à tua palavra, todas essas coisas, como nós já bem sabemos, cooperarão para o nosso bem. Talvez não o nosso bem imediato, mas certamente o nosso bem junto ao Pai. E é sobre isso que nós vamos meditar no texto de hoje. Veja, a história de Paulo e Silas em Filipos, ela culmina nessa prisão que nós acabamos de ler e na conversão de um carcereiro que não era crente. Filipos, para que a gente entenda por que houve essa comoção inteira, nós precisamos entender que Filipos era uma cidade onde havia colônias romanas. Então era uma cidade altamente influenciada pela religião romana. E o que significava ser uma colônia romana naquela época? Primeiro, havia orgulho romano. Eles eram cidadãos romanos. Então, os cidadãos de Filipos tinham muito orgulho de terem esse status. Não era qualquer um que podia ser chamado de romano. Não era qualquer um que tinha o privilégio de ser um cidadão romano. Eles imitavam Roma em tudo, porque Roma era a identidade deles. Eles usavam a língua, eles usavam o método de governo que havia em Roma. Então, ser romano para eles era sinônimo de ser alguém prestigiado, alguém de grande valor. Outra coisa que influencia o fato de ser uma colônia é que eles estavam debaixo das leis de Roma. As leis que valiam em Filipos eram as mesmas leis que valiam em Roma. Isso incluía leis sobre religião, sobre ordem pública, sobre os magistrados, etc. E na prática, embora Roma liberasse o culto de algumas culturas, como por exemplo a cultura judaica, na prática, as pessoas não eram tão tolerantes assim. Porque qualquer prática religiosa que pudesse perturbar a ordem pública, ela gerava comoção. As religiões, elas precisavam, primeiro, ser reconhecidas pelo Estado, e, em segundo, poderem ser aproveitadas pelo Estado. Ou, se não pelo Estado, pelos que viviam ali naquela colônia. Então, no início da nossa leitura, sabendo de todo esse contexto, desse cenário, dos versículos 16 ao 18, nós temos o encontro de Paulo e Silas com uma adivinha, uma adivinhadora, uma mulher possessa. O que hoje nós poderíamos chamar de cartomante, de vidente, coisas do tipo. E essa mulher, possuída por um espírito adivinhador, ela era uma grande fonte de lucro para os donos dela. Então, logo, ela era uma escrava. E essa escrava, ela trazia revelações, trazia previsões do futuro para gerar dinheiro aos seus senhores. Eu não sei se os irmãos, se todos já foram para São Paulo, mas em São Paulo, dependendo da região em que você estiver, é muito comum você ver nos postes de luz comunicados, telefones indicando de pessoas que leem mão, que leem cartas, só que elas cobram um valor para isso. Essa mulher fazia isso. E o que mais chamava a atenção aqui, se os irmãos forem parar para reparar no texto, na fala da mulher, é justamente as palavras que essa jovem possuída se utiliza para se referir a Silas e a Paulo. Veja, ela não esperneia, ela não espuma pela boca, a sua voz não é alterada, embora nós sabemos que isso pode acontecer com o gadareno, por exemplo, foi uma outra manifestação, mas no caso dela, ela parecia ser uma pessoa normal. O que se esperaria de alguém possuído é que ele agisse como gadareno, que era preso em correntes e ainda assim arrebentava aquelas correntes. Era alguém violento, alguém que ninguém podia estar perto. Essa é a noção que nós temos de alguém possuído. Mas essa mulher era diferente. Ela não só parecia agir em pleno controle das suas ações, como ela também parecia falar palavras que eram verdadeiras. Porque, veja, ela seguia o apóstolo e Silas, para onde eles iam. E aonde eles iam, ela trazia palavras dizendo que eles eram o quê? Apóstolos ou servos do Deus Altíssimo. Eles traziam a verdade de Deus. Ela não estava mentindo. A primeira coisa que eu queria trazer, então, para que a gente refletisse sobre esse texto, é que o diabo, ele engana, inclusive com a verdade.
Essa jovem anunciava, de novo, uma mensagem que parecia ser verdadeira. E, de fato, apóstolos e o próprio Silas, que andava com os apóstolos, eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles traziam a verdade de Deus. Mas ela não conhecia Paulo e Silas. Não teria como ela saber quem eles eram, correto? Eles acabaram de chegar naquela cidade. Ainda assim, o espírito que estava nela, ele usou isso para enganar as pessoas. O diabo, ele sabe te enganar usando a verdade para te atrair. O diabo, se ele achar que for necessário, ele vai usar as escrituras para te enganar. Porque nós vemos tantas igrejas que não pregam o evangelho cheias? Porque o diabo também sabe usar as escrituras. Quantos que nós conhecemos, que nós já vimos, quantos próximos a nós não vemos se perdendo dentro de falsas igrejas? Essas que ensinam um falso evangelho, que tem uma aparente santidade, que tem uma aparente pregação do evangelho. Quantas pessoas vendem uma imagem de cristão devoto, piedoso, mas negam, por exemplo, que Jesus é Deus. Negam que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ou que o Pai e que Cristo e que o Espírito Santo são um único Deus. Quantos negam o suficiente sacrifício de Jesus na cruz e adicionam a esse sacrifício diversas obras, diversas coisas que nós precisamos fazer para, de repente, deixar esse sacrifício mais eficiente? Existem muitos, por exemplo, conservadores de boa moral, que seguem bons princípios, que vão queimar no inferno. Assim como existem muitos progressistas que talvez tenham lá seus bons princípios, mas que queimarão no inferno também, porque eles estão presos não em Cristo, não na verdade, mas em ideias que eles têm da verdade, em ideologias. Quem salva é Cristo, por meio da sua palavra. Paulo, embora não reaja, ou não tenha reagido a essa mulher no primeiro momento, em determinada altura, o texto diz que ele ficou indignado. Em determinado momento, o texto diz que ele ficou furioso, ou ele ficou, de certa forma, perplexo com aquela situação. E ele vai até aquela jovem, e ele olha para aquela jovem, e ele percebe, de repente, aquela jovem, se ela não se convertesse, se ela não fosse liberta daquilo que a aprisionava, não era só os senhores dela que estariam caminhando para a perdição, mas ela própria estaria. Porém, percebendo que aquela jovem permaneceria sempre da mesma forma, perseguindo eles e falando aquilo, para que, enganando os outros, ou validando a sua mensagem através de uma verdade, ela então enganasse as outras pessoas, Paulo decidiu dar um basta. Porque veja, ainda que o diabo se disfarce de anjo de luz, ainda que ele use da verdade, ainda que os efeitos da sua ação pareçam ser corretos, eles nunca têm o objetivo de levar a Cristo. Sempre o objetivo do diabo será enganar. E por que será que o diabo usou aquela mulher? Porque se aquela mulher estivesse dizendo algo que era verdade, aqueles que ouviam aquela mulher, ao perceberem que ela estava dizendo a verdade, ouviriam também as suas predições enganosas. Ouviriam também aquilo que ela diria da parte do diabo para prender aquelas pessoas, para enganar aquelas pessoas. Talvez Paulo e Silas fossem confundidos com ocultistas, porque se ela ia atrás deles e ela falava bem deles, talvez eles estivessem juntos. Pode ser que isso acontecesse. Paulo então vai até aquela mulher e ele ordena que o espírito que estava naquela mulher saísse. Veja que ele ordena em nome de Jesus e não pelo poder que há nele. Ele ordena em nome do Senhor Jesus Cristo que o espírito saia. A segunda verdade que nós precisamos pensar no texto de hoje se refere à atitude do cristão diante do diabo. O diabo vem e usa a verdade para nos enganar. Qual a nossa atitude diante do diabo quando ele usa a verdade para nos enganar? Quando estamos diante do poder do diabo, nós não devemos abrir espaço para isso. Nós não devemos abrir oportunidades para que o diabo aumente a sua influência. O que eu quero dizer com isso?
se o diabo está efetivamente atuando contra nós, nós não devemos hesitar em expulsá-lo, em repreendê-lo. Nós não podemos ter uma atitude, por exemplo, de filhos medrosos, como quem se acovarda ou como quem hesita na hora de combater as mentiras do inimigo. Não existe conversa, diálogo com o diabo. Diferente de algumas igrejas, nós não entrevistamos o diabo onde quer que estejamos. Nós não pedimos o RG daquele demônio que está possuindo a pessoa e tentamos descobrir de onde ele vem para então expulsá-lo. Nós simplesmente nos opomos a ele e em nome de Jesus Cristo, nós mandamos que aquele espírito saia. Foi o que Paulo fez. Com Satanás, nós devemos ser diretos. Nós não temos nada para tratar com ele. E nós vemos muitos shows acontecendo. Eu não sei se ainda acontece isso na TV, mas há uns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, era muito comum você ligar em alguns canais de TV e você ver pastores fazendo entrevistas com demônios. E havia toda uma comoção ali. E você tem vídeos na internet onde o pastor coloca garrafinha de cerveja na frente do suposto endemoniado, e aquele endemoniado então começa a mudar a voz. Tem alguns pastores que usam bituquinha de cigarro, fazendo um entretenimento. Como se o nosso papel diante de uma situação dessa fosse provocar o demônio, fosse humilhar ele. Nós nada temos que tratar com o diabo. Porque o diabo, quando usa da verdade para nos enganar, ou quando ele vem diretamente nos confrontar, o nosso papel e a nossa postura diante disso é: para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Faça como o arcanjo Miguel, que o Senhor te repreenda. Porque nós não temos nada a ganhar com uma conversa com o diabo, com a tolerância com o diabo. Isso vai não só para o diabo em si, aquela manifestação que nós estamos acostumados a ver. Mas lembre, a mulher não apresentava sinais de possessão. Existem pessoas que estão possessas e não apresentam sinais de possessão. Existem pessoas que têm demônios morando dentro delas e você não sabe. Mas a vida delas demonstra isso. Elas fazem aquilo que o diabo quer que elas façam. Elas falam aquilo que o diabo quer que elas falem. E a nossa atitude diante dessas pessoas é: saia dela. Para trás de mim. Em nada nós temos comunhão com o diabo e com os seus servos. A terceira parte, ou a terceira verdade que nós queremos pensar sobre o texto de hoje, trata das consequências do milagre, ou das consequências de se opor ao diabo. Veja, a jovem foi liberta de um demônio. Isso é um milagre. Isso é um evento. Porque quando alguém se vê livre de um demônio, essa pessoa se vê livre daquilo que a atormentava. E agora a casa está vazia para que o Espírito Santo habite nela. Nós não sabemos se foi isso que aconteceu com essa jovem. Mas agora não temos uma luta dentro dela que a impede de buscar, por exemplo, a Cristo. E a luz do Senhor, através de Paulo, ao libertar aquela mulher daquela escuridão, ao tirar as algemas que aprisionavam aquela mulher na mão daquele demônio, essa luz do Senhor, ela trouxe prejuízos financeiros aos donos daquela jovem. Porque aquela jovem agora não era mais capaz de prever, de fazer adivinhações. E veja, isso mostra que o poder daquele que a possuía era real. Havia poder de predição. Havia poder de enganar. E quando isso vai embora, esses homens, eles não se importam com a saúde daquela jovem, com a felicidade daquela jovem, com a liberdade daquela jovem. Não. Eles não se importam com o fato de agora ela poder viver uma vida nova. Eles se importam com que o lucro que eles estavam obtendo, eles não vão agora obter mais. Isso é o que importa na cabeça deles. O negócio deles foi arruinado. E daí que aquela jovem não é mais possessa? Eles agora vão falir. Eles agora vão ter que procurar outra coisa para fazer. Talvez agora eles tenham que trabalhar de verdade. Isso enfureceu aqueles homens.
Então, quando Deus coloca a sua mão sobre as nossas vidas para nos salvar e retira algo que estava dando algum tipo de ganho, seja financeiro, seja emocional, seja qualquer tipo de ganho, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos quando Deus age de maneira sobrenatural na vida de alguém, e isso, ainda que não seja diretamente com a gente, possa causar alguma perda para nós? Será que nós somos capazes de nos alegrar em meio à graça de Deus, salvando uma pessoa, se de repente, de alguma forma isso afetar o nosso conforto? Será que nós somos capazes de dar glória e louvor a Deus quando Ele, ao nos abençoar com a sua graça, nos tirar aquilo que nós tanto amamos, nos tirar aquilo que nós tanto gostamos? Onde está de fato o nosso coração? Nos lucros que nós ganhamos enquanto tivemos uma vida no mundo, ou no Deus que nos liberta? Onde está a nossa alegria? Em ver a ação de Deus libertando o pecador, ou naquilo que o pecador pode me oferecer, estando ele liberto ou não? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E eu acrescento, de maneira apócrifa, vamos dizer assim, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso Deus. O que mais for precioso para mim e para você, certamente será o nosso Deus. Eu não vivo sem meus filhos, já ouviram isso? Eu não vivo sem o meu marido, eu não vivo sem a minha esposa. Eu morreria sem a minha família. Eu morreria se esse relacionamento acabasse. Eu morreria se Deus tirasse tal pessoa da minha vida. Então esse é o seu ídolo. Porque é algo que afeta a sua vida a ponto de você não ver mais razão de existência, se isso lhe for tirado, é porque isso domina a sua vida. E existe uma frase, e agora eu não sei de quem é, que eu não anotei aqui também, que diz que nós jamais devemos permitir que a nossa vida dependa daquilo que nós podemos perder. Jamais. Alguns pensam, eu não sei viver sem trabalhar. Então o seu ídolo se tornou o seu trabalho. Eu não vivo sem o meu estilo de vida atual. Então o seu ídolo se tornou a sua condição financeira. Quais ídolos nós temos cultivados em nosso coração? Quem tem sido o Senhor da nossa vida? Qual tem sido o nosso tesouro? Por fim, depois de Paulo ter liberto aquela mulher e os seus senhores terem se enfurecido por causa da atitude de Paulo, nós chegamos a uma terceira ou quarta, perdi a conta, quarta verdade nesse texto, que trata sobre a graça em meio à prisão. O ódio daqueles homens, por causa da perda financeira que eles tiveram, levaram eles a difamarem Paulo. E mentindo, eles levantaram toda aquela colônia contra Paulo e Silas. Não foram eles ter com o apóstolo Paulo, mas eles fizeram com que toda aquela cidade, toda aquela colônia, toda Filipos, toda a região se voltassem contra dois homens. Não houve julgamento, não houveram provas, não houveram chance de defesa. Paulo e Silas não puderam apelar para a sua cidadania, por exemplo. Nós vemos Paulo apelando para a sua cidadania romana mais à frente, mas aqui não. Paulo e Silas foram açoitados pelo bem que eles fizeram a uma jovem, e em seguida eles foram presos. É possível, como eu disse lá no começo, que durante a nossa estadia nessa terra, durante a nossa jornada nessa terra, enquanto nós fazemos o bem, enquanto nós abençoamos pessoas, enquanto nós lutamos contra as obras do diabo, alguém se levante para nos maltratar, para nos denunciar, para nos perseguir, porque o mundo não desejará a mensagem que nós carregamos. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil será de nós lidarmos com essas coisas. Os únicos que receberão essa graça,
essa mensagem são os eleitos de Deus. São aqueles que o Senhor abrirá os olhos, abrirá o coração, abrirá os ouvidos. São aqueles em quem o Espírito derramará a sua presença para transformar a vida dessa pessoa. Somente esses irão receber essa mensagem. Os demais, eles odeiam a Deus. Eles detestam a luz. E eles vão fazer o que eles puderem para apagar essa luz que incomoda os olhos deles. Não se assuste se a sua vida ficar mais difícil a partir do momento em que você decidir levar a sério a sua vida com Deus. Não se assuste. Não se comova. Não pense que é o fim. Porque é muito provável que a partir do momento que você decidir, eu vou viver a minha vida com Deus de forma séria. Eu vou levar em consideração, de fato, esse livro que eu digo que eu creio, que eu leio, para valer. Nesse momento, pode ser que o mundo inteiro, não literalmente, se levante contra você. Mas veja que até mesmo a perseguição, a dor, a prisão, até mesmo tudo aquilo que esses homens fizeram contra Silas, contra Paulo, tudo isso cooperou para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados segundo os seus propósitos. Foi por causa dessa prisão que a luz de Deus brilhou de novo. E dessa vez nós vemos a luz de Deus brilhando, tirando não só o pecador do domínio das garras do diabo, como trazendo esse pecador para o seu reino de luz. Quando Paulo e Silas foram presos, a situação deles era pior do que a situação deles enquanto eles estavam sendo açoitados. Porque além de açoitados, agora eles estavam acorrentados. E ainda assim, na situação em que estavam, em uma prisão de pedra, não sei se todos os irmãos já viram, já tiveram a curiosidade de pesquisar, depois entrem no YouTube ou no Google mesmo e pesquisem como eram as prisões romanas na época do primeiro século. Eram grutas, eram quartos dentro de cavernas, toda de pedra, fria, úmida, e as pessoas eram largadas ali. E nessa situação, depois de terem apanhado, depois de estarem sofrendo tanto torturas físicas quanto psicológicas, por uma injustiça, eles estavam à meia-noite, eles estavam madrugando, como nós dizemos. Só que eles estavam madrugando, virando a noite, orando e louvando a Deus. Eles tinham tudo, todas as razões do mundo, para estarem abatidos, para se lamentarem, para se recolherem em meio às suas dores, mas ambos estavam virando a noite em oração e cantando louvores a Deus. E aí, eu pergunto a todos nós, qual tem sido o nosso testemunho de fé em meio ao nosso sofrimento? Será que no meio do meu sofrimento eu reclamo? Eu acho que tudo está sendo injusto e talvez esteja, e eu deixo isso me abater? Eu deixo com que a minha situação exerça uma influência tão grande na minha vida que eu não veja mais alegria? Que eu não veja mais motivos de sorrir? Será que as dificuldades da vida fazem a minha fé diminuir? Ou será que as perseguições, que os problemas, que as dores, que os bens que Deus tira da minha vida para me santificar, será que todas essas perdas, elas são gasolinas que alimentam o fogo que habita no nosso coração? O nosso desejo, a nossa vontade por Deus. As Escrituras vão nos mostrar motivos suficientes para confiar que Deus sabe o que está fazendo. E de Gênesis a Apocalipse a gente vê que Deus sabe o que Ele está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Mas mesmo a parte desses motivos, a pessoa do Senhor já deveria ser motivo suficiente para a gente confiar, para a gente descansar. Se nós conhecêssemos de verdade quem Deus é e tivéssemos a noção de que o Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra, que Ele é maior do que todas e tudo aquilo que Ele criou, que não há nada que possa bater de frente com o nosso Deus. Se nós tivéssemos essa plena consciência, será que nós ficaríamos abatidos, sabendo que a nossa vida está na mão dEle?
Mas a confiança, ela não é para quando sai tudo de acordo com a nossa vontade, com os nossos planos. Ela é justamente para quando nós estamos no meio das incertezas. E como nós somos bons em nos apegar às incertezas, de vez nos apegarmos às certezas que nós temos. Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, o texto diz que um terremoto sacudiu os alicerces da prisão a ponto de todas as portas se abrirem e as correntes que os prendiam se soltarem. E aqui nós vemos um outro milagre. Olha só, o testemunho desses homens, ele foi tão forte, ele foi tão intenso, que os outros prisioneiros, Paulo e Silas não estavam sozinhos na prisão. Os outros prisioneiros, eles permaneceram na prisão, ainda que todas as portas fossem abertas. Nenhum deles fez aquilo que se esperava. Imagine você em uma penitenciária, com 2 cristãos presos por pregar o evangelho, em meio a diversos tipos de criminosos. Então um terremoto abre todas as portas daquela penitenciária e nenhum criminoso sai daquela prisão. Todos eles permaneceram ali, talvez para ouvirem mais daquilo que Paulo e Silas estavam falando. Talvez por perceber que aqueles que estavam ali não mereciam estar ali. Ou talvez porque Deus, de maneira sobrenatural, segurou aqueles homens ali. E eles não puderam sair. O fato é que, ao ver o que tinha acontecido, o carcereiro, ele fica pronto para tirar a própria vida. Porque esse homem só conhecia uma regra. Ele deveria cumprir a sua obrigação e deixar com que todos permanecessem na prisão bem guardados. Descumprir as suas ordens, negligenciar o seu dever, era sentença de morte para aquele homem. Não só era uma desonra para ele e a sua família, como era uma sentença de morte para ele. Então a sua reação ao tentar tirar a própria vida nos diz que o que quer que fosse acontecer com aquele homem, quando os seus superiores soubessem daquilo, o levaria à morte. Ele falou, então eu não vou ficar na mão dos meus superiores, eu vou me matar logo. Mas é então que Paulo grita àquele homem. E ele diz que nada havia acontecido, ninguém havia fugido. Todos permaneceram naquela prisão. E o carcereiro corre para ver se era verdade. E quando ele entra e vê todos os prisioneiros ali, ele simplesmente desaba. Ele não crê no que ele está vendo. É o famoso só acredito vendo e quando eu vejo, eu não acredito. Como é possível um bando de criminoso não fugir quando as portas são abertas? Assim como os demais prisioneiros, muito provavelmente foram influenciados pela mensagem do Evangelho, enquanto Paulo e Silas permaneceram ali, aquele carcereiro tem as vendas dos seus olhos tiradas e o coração transformado naquele momento. Ele percebe que algo milagroso aconteceu ali. Ele percebe que aquilo não existe explicação para o que aconteceu ali, além do fato de ter sido Deus que Paulo e Silas pregavam naquela situação. Não há explicação humana que resolva aquilo que havia acontecido. E então ele se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? A luz que havia brilhado sobre a jovem escrava encontra aquele carcereiro na prisão. Algo que jamais teria acontecido se aquela revolta em Filipe não tivesse sido originada e Paulo e Silas não tivessem sido injustamente aprisionados. A vida desse homem mudou na prisão. E a prisão foi o meio pelo qual tanto Paulo quanto Silas puderam salvar mais uma vida através do seu testemunho. Que curioso. E aí eu repito, todas as coisas, até mesmo as prisões injustas, todas as coisas, cooperam para o bem
daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são servos de Deus, daqueles que são eleitos de Deus. Aquele carcereiro precisava testemunhar o poder de Deus. E para isso, Paulo precisava sofrer, e Silas também. Concluindo, Paulo e Silas, agindo movidos pelo poder do Espírito Santo, eles libertaram uma vida aprisionada, fazendo o que é justo. E em vez de toda a cidade se alegrar com eles, eles foram perseguidos, maltratados, torturados e presos. E em vez deles se abaterem com isso, eles se alegraram, eles cantaram louvores a Deus, eles oraram a Deus, eles viraram à noite, na companhia do Deus que eles amavam. E isso foi o que Deus usou para salvar um outro homem, que precisava se encontrar com Paulo e Silas dentro daquela prisão. Mesmo atrás das grades, mesmo algemados, Deus usou 2 presos para quebrar algemas da vida daquele homem. A injustiça sofrida por Paulo e Silas se torna a oportunidade para a conversão de um soldado, e não só daquele soldado, mas de toda a sua casa. Essa história vai nos ensinar que, às vezes, fazer a vontade de Deus significa que nós seremos entregues a perseguições, a maus tratos, a prisões, a perdas de amizade, a perdas de entes queridos, e aí eu não estou falando de morte, quebra de vínculo mesmo, a perda de confortos, de coisas que nós amamos. Mas tudo isso, ainda que nós sejamos deixados com nada, tudo isso será para que Deus nos use no meio do nada, para que Ele seja tudo na vida, tanto de nós que estamos sendo usados, quanto daqueles que serão alcançados através do nosso testemunho. Durante essa semana, então, encorajo os irmãos a pensarem, primeiro, onde você está investindo o seu coração. Identifique quais são os lucros indevidos da sua vida. Existem áreas na sua vida onde você está tendo lucro com algo que não agrada a Deus, e eu não estou só falando de lucro financeiro. Existem áreas da sua vida onde você está tendo ganhos, sejam eles quais forem, amizade, emocional, profissional, fazendo coisas que desagradam a Deus. Será que para você manter certas situações, relações, certos ganhos, você precisa continuar fazendo a vontade do diabo e não de Deus? Segundo, desmascare a verdade do diabo. Cuidado com as meias verdades. O diabo fez isso no Éden e fez isso através daquela jovem possessa. Será que você tem checado a fonte daquilo que você crê? Será que você está constantemente buscando nas Escrituras se aquilo que você crê, se aquilo que você confessa, se aquilo que você tem como princípio, de fato está firmado na palavra de Deus? Ou será que está firmado em tradições humanas que nada tem a ver com a palavra de Deus? Terceiro, que a sua atitude diante do mal, seja ele qual for, seja firme e seja direta. Quando você se deparar com o pecado, com a injustiça, tenha a postura de Paulo e de Silas. Não fique dando corda para as tentações do diabo. Não fique dando corda para situações que podem te levar ao pecado. Resista. Diga aqui não. Hoje não. A nossa postura não é uma postura de quem negocia, de quem dança com o diabo. Dá um passo para frente e vê até onde vai. Não caiu? Dá mais um passo para frente. E fica negociando espaço com o pecado. A nossa atitude é: não. Daqui eu não passo e daqui ninguém me tira. Porque eu sou servo de Deus. E eu não negocio aquilo que eu creio, a minha convicção firmada na palavra, com nada, nem com ninguém. Quarto,
Alegre-se na dificuldade. O seu louvor será um testemunho poderoso na vida de quem não conhece a Deus. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos sendo confrontados, como nós reagimos quando este momento da vida chega? Quando a dor e a injustiça batem na nossa porta, que atitude nós temos? Nós sentamos no nosso cantinho, pegamos o nosso banquinho e saímos de fininho? Nós choramos? Nós reclamamos com Deus? Nos sentimos as pessoas mais injustiçadas do mundo? Ou nós nos alegramos em Deus, Senhor, o nosso Salvador? Ou nós usamos até a oportunidade da dificuldade para orar mais ainda, para louvar mais ainda, para buscar mais ainda o Senhor, para que Ele nos sustente neste momento? Qual é a nossa atitude? Quinto, confie no propósito de Deus, mesmo na confusão. Entenda que tudo coopera para o seu bem, se você de fato ama Deus. Entenda que as suas lutas, as suas dificuldades, têm um único propósito de te aproximar de Deus e de aproximar outras pessoas de Deus através de você, assim como foi com Paulo e com Silas. Será que você consegue enxergar a mão de Deus agindo até mesmo nesses momentos difíceis? Fique atento, porque Deus vai usar as suas dificuldades, se não para te fazer crescer mais, para que você faça com que outros cresçam na presença do Senhor. E por consequência você vai acabar glorificando a Deus junto com essa pessoa. Por último, a pergunta que salva. Qual tem sido a sua resposta diante do chamado de Cristo? O carcereiro, ao ver a manifestação de Deus naquela prisão, ele não teve outra atitude senão: eu preciso do Deus desses homens. Eu preciso estar com esses homens. Eu preciso ser salvo. Porque esses homens foram salvos. Porque a minha vida foi salva por causa desses homens. O que eu preciso fazer para ser salvo? Se você não fez ainda essa pergunta a Deus, ou se você já fez, mas ainda não encontrou a resposta, o momento é esse. Paulo diz para esse homem: qual é a resposta? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você e a tua casa. Significa que porque você crê, a sua casa será salva de tabela? Não. Significa que você será salvo porque creu. E a sua família, pelo seu testemunho, provavelmente será salva também, porque crerá também. Lembre, a cultura da época do apóstolo Paulo, quando o patriarca da família se convertia, a família se convertia junto. Por isso que a casa dele seria salva. E porque Paulo, falando da parte de Deus, fez uma promessa da parte de Deus. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. O que a minha família precisa para ser salvo? Crer. E talvez o que esteja faltando para essa família ser salva é enxergar em mim o testemunho de alguém que creu e de fato foi salvo. Só assim eles verão que de fato esse Deus é real, esse Deus transforma vidas, esse Deus de fato alcança, muda e faz a diferença na vida daqueles que creem. Você está realmente vivendo uma vida que expressa essa salvação, essa liberdade? Você está disposto a pagar o preço para que outros também encontrem essa salvação? Que Deus nos mova a ter essa atitude. Que Deus nos mova a agir dessa forma. Amém?